Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eu nunca vou esquecer o som daquela cusparada. Um som agudo e repugnante que atingiu minha bochecha como um tapa de desprezo. Permaneci imóvel, sem conseguir respirar, enquanto a saliva escorria lentamente pelo meu rosto. Diante de mim, meu filho, Ethan, me encarava com um olhar duro, quase vazio, o olhar de um homem que eu já não reconhecia. Pague o aluguel ou saia daqui, mãe. Essas palavras me atingiram com mais violência do que qualquer insulto. O tom era frio, distante, falado sem hesitação. Não era mais meu filho quem estava falando. Ele era estrangeiro. Atrás dele, sua esposa, Jéssica, estava de braços cruzados, com um sorriso satisfeito nos lábios. Ela estava apreciando a cena, como se estivesse saboreando minha ruína. Pude ler em seus olhos a vitória do desprezo, aquela alegria doentia que se sente quando se consegue separar um filho de sua mãe. Eu não me mexi. Nem uma palavra. Nem um choro. Apenas um silêncio pesado, repleto de anos de sacrifícios, noites em claro, refeições perdidas para comprar seus livros, dívidas que paguei sem que ele soubesse. Ele havia esquecido tudo isso. Ou talvez ele nunca tivesse realmente se dado conta disso. Você me ouviu claramente, não é? Jéssica dispara, num tom cortante. Ethan e eu não queremos mais parasitas por aqui. Parasita. A palavra ecoou na minha cabeça, despedaçando algo frágil dentro de mim. Eu me tornará um estranho na minha própria casa. Aquele que eu e meu marido, David, compramos antes que a doença o levasse. Aquele em que Ethan aprendeu a andar, em que apagou as velas do bolo, em que chorou nos meus braços depois das suas primeiras decepções. Tudo isso, varrido por um simples cuspe. Respirei fundo, enxugando a bochecha com um gesto trêmulo. Então eu sorriu. Um sorriso discreto, quase imperceptível, mas carregado de uma promessa silenciosa. Muito bem, Ethan. Se é isso que você quer. Virei as costas, sem dizer mais nada, sem demonstrar raiva. Mas lá dentro, uma tempestade estava se formando. Uma mãe humilhada, traída e ferida profundamente, não permanece em silêncio para sempre. O que Ethan não sabia era que a casa que ele pensava ser sua não lhe pertencia, e que os documentos que ele pensava estarem perdidos, já estavam em minhas mãos. Naquele dia, ao sair do salão, jurei uma coisa a mim mesma. Nunca mais chorarei por um filho que me esqueceu. A partir de agora, seria ele quem aprenderia o valor de cada lágrima derramada. Não me lembro de ter dormido naquela noite. Sentada no escuro, no velho sofá da sala, eu ouvia o tic-tac regular do relógio como se fosse uma provocação. Cada segundo parecia me lembrar do que meu filho tinha me feito. O silêncio na casa nunca fora tão pesado. Sobre a mesa, ainda havia 3 xícaras de café frio, um prato meio vazio, e um pequeno bilhete rabiscado. Não se esqueça de pagar o aluguel antes do fim do mês. Sinal, Jéssica. Comecei a rir. Uma risada amarga, seca, quase insana. Pague o aluguel. Na minha própria casa. A casa que David, meu marido, e eu compramos pedra por pedra, sacrifício após sacrifício. Levantei-me devagar e caminhei até a lareira. Lá numa velha caixa de lata enferrujada, estavam papéis que eu guardava há anos. A escritura do imóvel ainda está em meu nome. E logo abaixo, o testamento que David assinou antes de morrer. Tudo volta para minha esposa, Mary Thompson, para que ela possa fazer o que achar melhor com isso. Apertei os papéis contra o peito. Uma mistura de dor e alívio me invadiu. Ele me humilhou na frente da esposa, me tratando como um intruso, mas ele não sabia a verdade, eu sou o dono. Fui eu quem permitiu que Ethan se instalasse aqui por amor, para que ele tivesse um teto sobre a cabeça enquanto procurava emprego. E era eu quem continuava pagando as contas secretamente para que ele não passasse necessidade. Mas ele havia ultrapassado um limite. E desta vez eu ia mostrar a ele que a gentileza de uma mãe tem seus limites. Peguei meu celular e disquei um número para o qual não ligava há meses. Olá, meu nome é Mary Thompson. Gostaria de falar com o Sr. Jenkins, por favor. Poucos minutos depois, a voz grave do tabelião ecoou do outro lado da linha. Maria? Faz muito tempo. Está tudo bem? Respirei fundo, com a garganta apertada. Na verdade, não. Preciso me mudar da minha casa. E gostaria que os novos ocupantes saíssem o mais rápido possível. Entendi. Você quer vender? Não, eu disse com firmeza. Quero voltar atrás. Houve um breve silêncio. Ethan sabe? Fechei os olhos por um instante. Ainda não, mas ele saberá muito em breve. Quando desliguei o telefone, uma estranha paz me invadiu. Já não era a mãe suplicante e ferida que falava. Ela era uma mulher determinada a recuperar sua dignidade. Fui até o quarto de hóspedes, aquele que Jéssica se recusava a me deixar usar.
Em uma gaveta antiga eu guardava um caderno amarelado pelo tempo. Lá dentro havia listas de dívidas, empréstimos, recibos. Tudo que eu havia pago para o Ethan. Anos de sacrifício registrados em preto e branco. Acariciei a capa do caderno e murmurei: "Você quer me tratar como um estrangeiro? Muito bem. Você vai descobrir o que isso significa." Naquela noite arrumei minha mala. Não para fugir, mas apenas para voltar mais forte. Na manhã seguinte, o ar estava frio, quase cortante. Um vento seco varreu as folhas mortas para a entrada da garagem enquanto eu permanecia imóvel em frente à casa. Minha casa. Eu só havia dormido algumas horas, mas minha mente estava mais clara do que nunca. Na minha bolsa, cuidadosamente guardado, estava o envelope marrom que o mestre Jenkins me dera ao amanhecer. Aviso oficial de retomada de propriedade. Olhei para as janelas do primeiro andar. As cortinas estavam se movendo. Alguém estava me observando. Provavelmente Jéssica, ainda de roupão, xícara de café na mão, saboreando o que ela pensava ser sua vitória. Poucos minutos depois, a porta se abriu. Ethan apareceu sem camisa, com uma expressão irritada e o cabelo despenteado. "O que você está fazendo aqui tão cedo?" grognatei-o. Olhei para ele com calma. "Tenho alguns documentos para lhe entregar." Ele ergueu uma sobrancelha, visivelmente irritado. "Jornais? Vai reclamar de novo? Já lhe dissemos isso." Eu o interrompi com uma voz gélida. "Não, Ethan. Não estou reclamando. Estou te avisando." Entreguei-lhe o envelope. Ele pegou o livro com cautela, abriu-o e em seguida, seu rosto se fechou enquanto lia. Seus olhos percorreram as linhas incrédulos. "O que é isso? Aviso de retomada de posse do imóvel. Você está brincando comigo?" Balancei a cabeça negativamente. "Não. Esta casa é minha, Ethan. Nunca esteve em seu nome. Você estava apenas hospedado aqui. Eu decidi retomá-la." Nesse instante, Jéssica apareceu atrás dele, vestindo um vestido de seda com um olhar penetrante. Afinal, do que se trata essa comédia? Eu a encarei sem desviar o olhar. Não é uma comédia. É um fato jurídico. Ela arrancou a folha de papel das mãos de Ethan, leu-a um de cada vez e depois caiu na gargalhada, em tom de deboche. "Você realmente acha que um pedaço de papel velho vai mudar alguma coisa? Esta casa agora é nossa. Nós a reformamos, nós pagamos por tudo aqui." "Refeito." Respondi calmamente. "Com o meu dinheiro, Jéssica. Todas as contas estão no meu nome. Você não pagou nada, a não ser a sua arrogância." Ethan franziu a testa, visivelmente preocupado. "Espere. Você quer dizer todo esse tempo?" "Sim," eu o interrompi. "Todo mês, era eu quem pagava as contas de luz, os impostos, até mesmo os consertos do telhado. E você, meu filho, você teve a audácia de cuspir na minha cara em uma casa que eu ainda estava pagando." Um silêncio pesado se abateu sobre a entrada. Jéssica tentou recuperar a compostura. "Vocês não podem simplesmente nos expulsar assim. Nós temos direitos." Peguei uma segunda folha de papel. "Sim, você tem 7 dias. Depois disso, o xerife virá para fazer cumprir a decisão." O rosto de Ethan ficou lívido. Ele abriu a boca, depois fechou-a novamente, incapaz de proferir uma palavra. Fazia muito tempo que eu não o via sem palavras. Guardei meus papéis calmamente e acrescentei: "Não estou pedindo que você me ame, Ethan. Nem mesmo que me entenda. Mas você vai aprender que não se pisa no coração de uma mãe sem consequências." E sem esperar por uma resposta, dei meia volta e entrei no carro do tabelião. Pela janela, vi Jéssica explodir de raiva, gritar com Ethan e até empurrá-lo. E ele, parado no corredor, continuava encarando o envelope como se estivesse queimando entre seus dedos. Pela primeira vez em anos, eu me senti forte. Não porque eu estivesse recuperando minha casa, mas porque eu estava recuperando minha dignidade. Os dias que se seguiram foram enganosamente calmos. 7 dias. Esse era o prazo que eu havia dado a Ethan e Jéssica para saírem de casa. 7 dias para arrumar suas coisas, refletir sobre o que tinham feito, e talvez compreender. Mas eu sabia que eles não fariam nada a respeito. As pessoas que desprezam só refletem quando já é tarde demais. Passei o primeiro dia na casa da Mônica, minha melhor amiga desde o ensino médio. Ela me recebeu de braços abertos, oferecendo-me café quente e o silêncio benevolente que só se espera de uma verdadeira amiga. Quando lhe contei o que tinha acontecido, ela ficou sem palavras. "Seu filho realmente lhe disse isso?" Ela murmurou. Assenti com a cabeça. E ele cuspiu na minha cara. Ela fechou os olhos, balançando a cabeça negativamente. "Maria, você é a mulher mais paciente que conheço. Mas desta vez você fez a coisa certa. Alguém tinha que acordá-lo." Eu lhe dei um sorriso fraco. Mas, no fundo, a dor persistia. Não foi uma vitória que eu saboreei.
Foi uma derrota. A perda de um laço que eu considerava inquebrável. No segundo dia, liguei para o mestre Jenkins para me certificar de que tudo estava em ordem. Ele confirmou que os documentos haviam sido registrados legalmente e que o oficial de justiça havia sido notificado em caso de recusa de saída. Sabe, Maria, ele disse em voz baixa, eu vi você assinar seu primeiro contrato com David há 20 anos. Você estava radiante. Espero que você reencontre essa luz. Eu não respondi, mas as palavras dele ficaram na minha cabeça. No terceiro dia, o tom mudou. Ethan me ligou. Sua voz tremia ligeiramente ao telefone. Mãe, podemos conversar? Respirei fundo. Não há muito mais a dizer, Ethan. E olha, eu estava com raiva, tá bem? Estávamos passando por um momento difícil. A Jéssica disse coisas que não queria dizer. E você? Perguntei friamente. Você quis dizer essas palavras? Silêncio. Um silêncio de culpa. Então, em voz mais baixa. Não tive a intenção de te magoar. Senti meus olhos arderem. Mas não chorei. Você fez isso mesmo assim. E desliguei. No quinto dia, os vizinhos começaram a conversar. Disseram-me que Jéssica costumava gritar no quintal, insultando o carteiro e reclamando da velha bruxa que queria arruiná-los. Ela sempre teve talento para se fazer de vítima. Mas Ethan, por sua vez, não disse mais nada. Às vezes eu o via sentado no degrau da porta com a cabeça entre as mãos. Talvez ele estivesse começando a perceber. No sétimo dia, eu voltei. Não estava sozinho, o xerife Anderson estava comigo, um homem alto e calmo com um olhar compassivo. O carro parou em frente à casa exatamente às 9 horas. As cortinas foram fechadas. Nenhum som. O xerife bateu à porta. Senhor e senhora Carter, aqui é o xerife Anderson. Temos ordens para executar uma ação de retomada de posse de propriedade. Sem resposta. Ele atacou novamente. Aconselho você a se abrir. Caso contrário, eu entrarei. Poucos segundos depois, a porta se abriu repentinamente. Jéssica apareceu, desgrenhada e furiosa. Você não tem esse direito, ela gritou. O xerife permaneceu impassível. Senhora, está tudo dentro da lei. A senhora teve 7 dias. Ethan chegou atrás dela com o olhar vago. Quando nossos olhares se encontraram, vi algo que não via há anos, vergonha. E mãe, ele começou. Mas eu levantei a mão. Não diga nada. Por favor. Não tenho mais forças para ouvir desculpas que você não sente. Jéssica queria responder, mas Ethan a segurou pelo braço. Chega, Jace. Acabou. Eles saíram, cada um carregando uma sacola. Jéssica me lançou um último olhar cheio de ódio antes de se afastar em direção ao carro deles. Ethan, por sua vez, parou a poucos passos de mim. Desculpe, ele murmurou. Não sei o que me deu. Eu não respondi. Eu o deixei ir. Quando o carro desapareceu rua abaixo, fiquei sozinha na porta de casa. O vento levantou uma folha seca, fazendo-a dançar ao meu redor. E pela primeira vez em muito tempo respirei fundo. Não foi a vingança que me trouxe essa paz. Foi o fim de um fardo. 2 semanas haviam se passado desde a partida deles. A casa havia ficado silenciosa novamente, quase silenciosa demais. Cada cômodo ainda ecoava com a lembrança de suas vozes, as risadas, as discussões, os passos apressados de Ethan ao sair para o trabalho, os suspiros irritados de Jéssica. Mas agora, só eu restava. Eu, e este grande vazio. Passei meus dias arrumando, consertando e apagando. Todo vestígio deles desapareceu lenta e metodicamente. Retirei as fotos deles da parede, as roupas do armário, os perfumes do banheiro. Mas nada poderia apagar a lembrança do dia em que meu filho olhou para mim como se eu fosse uma estranha. Certa noite, enquanto eu organizava as coisas deles no quarto de hóspedes, encontrei uma caixa de papelão escondida debaixo da cama. Ela foi grosseiramente amarrada com fita adesiva. Na parte superior, uma palavra, escrita com a letra de Ethan. Não abra. Fiquei imóvel por um instante, com o coração acelerado. Então, lentamente arranquei a fita adesiva. Lá dentro, não havia objetos de valor nem lembranças felizes. Apenas papéis, cartas, faturas, extratos bancários, e no fundo, uma pequena pasta amarelada pelo tempo. Eu abri. E então, senti um nó na garganta. Valor devido, $42.700. Crédito contratado em nome de Mary Thompson. Assinatura do fiador, Ethan Carter. Senti minha garganta apertar. Meu filho havia feito um empréstimo em meu nome. De novo. E sem me avisar. Sentei-me lentamente na beira da cama com as mãos tremendo. Uma mistura de raiva e tristeza me dominou. Não se tratava apenas de dinheiro, era uma traição mais profunda. Ele havia roubado minha confiança pela segunda vez. Meu telefone vibrou de repente. Apareceu uma mensagem de um número desconhecido.
Senhora Thompson, eu sou Raquel Carter, a irmã do Ethan. Acho que ele precisa de ajuda. Ele está no hospital. Fiquei paralisado, incapaz de responder. Raquel, minha filha. Aquela com quem perdi contato por anos, depois de uma briga entre irmãos que Ethan nunca quis resolver. E agora era ela quem estava me ligando. Corri para o hospital. Quando cheguei, Raquel estava me esperando no corredor, com os olhos vermelhos. Mãe, ela disse isso simplesmente antes de me abraçar. Não tive forças para responder. Meu coração estava batendo tão rápido que eu tinha dificuldade para respirar. O que aconteceu? Finalmente perguntei. Ela baixou os olhos. Uma overdose. Não eram drogas pesadas, tranquilizantes. Ele perdeu o emprego semana passada. Jéssica o deixou. Ele não tinha mais nada. Fiquei sem palavras. A imagem de Ethan, orgulhoso, frio, dominador, desmoronou num instante. Tudo que eu tinha diante de mim era um garoto perdido, destruído por seus próprios erros. Quando entrei no quarto dele, ele estava dormindo. Seu rosto estava pálido e magro. Suas mãos, antes tão firmes, tremiam até mesmo enquanto dormia. Aproximei-me e coloquei delicadamente a minha mão sobre a dela. Você tirou tudo de mim, Ethan, murmurei, com a voz embargada pela emoção, mas eu não posso deixar de ser sua mãe. Uma lágrima rolou por sua bochecha, como se ele tivesse me ouvido. Nos dias seguintes, fiquei ao lado da cama dela. Raquel e eu voltamos a conversar, juntando os fragmentos da nossa família dispersa. E quanto mais eu olhava para meu filho deitado ali, mais eu entendia uma coisa essencial. A vingança não cura. Sim, isso traz alívio. Faz justiça, ainda que por um instante. Mas ela deixa um vazio que nem mesmo a vitória consegue preencher. Então, certa manhã, enquanto o sol entrava suavemente pela janela do quarto do hospital, peguei em sua mão e lhe disse em voz baixa: quando você se reerguer, Ethan, a casa ainda estará lá. Mas desta vez não será para te abrigar. Será para te reconstruir. E naquele silêncio frágil, ousei esperar que ele pudesse me ouvir. 3 meses haviam se passado desde aquele dia no hospital. Ethan estava melhorando. Ele não falava muito, mas ouvia. E isso já era um progresso. Seus olhos, antes duros e cheios de orgulho, pareciam mais calmos, mais humildes. Eu costumava visitá-lo todas as manhãs. Não conversávamos sobre o passado, ainda não. Eu lhe levava café, jornais e, às vezes, uma torta de maçã, sua favorita quando era pequeno. Ele não falava muito, mas um dia, enquanto eu guardava a bandeja na mesa dele, ele murmurou: obrigada, mãe. 2 palavras. Mas elas tinham mais peso do que qualquer coisa que ele me tivesse dito nos últimos anos. Enquanto ele se recuperava, dediquei-me a restaurar a casa. Não para ele. Na minha opinião. Para nós. Eu havia repintado as paredes, reaberto as cortinas e deixado a luz entrar novamente. Cada pincelada, cada móvel movido, cada planta colocada no parapeito da janela era uma forma de dizer: vou começar de novo. Raquel vinha frequentemente me ajudar. Entre uma varrida e outra da vassoura, ela me contou como havia perdoado o irmão. Sabe, mãe, ele sofreu muito. A Jéssica só piorou as coisas para ele. Ele queria provar que conseguia lidar com tudo sozinho e acabou se perdendo. Eu suspirei. Eu sei. Mas ele poderia ter vindo e conversado comigo. Sim, ela respondeu suavemente, mas ele estava envergonhado. Essa palavra ficou pairando no ar. Vergonha. O fardo carregado por aqueles que percebem tarde demais o que quebraram. Em uma manhã de primavera, Ethan finalmente deixou o hospital. Ele havia emagrecido, mas seu olhar recuperara um brilho que eu pensava ter desaparecido. Eu o esperava em frente à porta, com as chaves de casa na mão. Você quer ir para casa? Eu perguntei a ele. Ele hesitou. Não sei se tenho o direito de fazer isso. Eu lhe dei um sorriso gentil. Não se trata de direitos, Ethan. Trata-se de vontade. Ele acenou com a cabeça e deu os primeiros passos em direção à casa. Ao cruzar a soleira, ele parou abruptamente. As paredes eram claras, as cortinas estavam abertas e o aroma do café pairava no ar. Tudo parecia novo, mas ao mesmo tempo familiar. Você refez tudo, ele disse com a voz trêmula. Sim. Como devemos fazer, você e eu? Ele se virou para mim com os olhos marejados. Eu não mereço seu perdão, mãe. Aproximei-me e coloquei a mão em sua bochecha, a mesma bochecha onde, 3 meses antes, ele havia cuspido em mim. Não, eu disse baixinho, mas você merece uma chance de mudar. E naquele olhar trocado, sem palavras, sem ressentimento, algo foi reconstruído. Não como antes. Diferente. Frágil. Mas real. Nas semanas seguintes, a casa voltou à vida.
Ethan arranjou um emprego temporário numa oficina mecânica local. Raquel vinha jantar conosco com frequência e às vezes, ríamos juntos como nos velhos tempos. Ainda havia silêncios, é claro, e cicatrizes que não podiam ser vistas. Mas as feridas estavam começando a cicatrizar. Certa noite, enquanto o sol se punha atrás das colinas, saí para a varanda. Ethan veio se juntar a mim com uma xícara na mão. Sabe, mãe, disse ele pensativamente por muito tempo, acreditei que você queria controlar tudo. Agora entendo que você só queria que eu tivesse tudo o que precisava. Eu sorriu. E eu, por muito tempo, acreditei que você não tinha mais coração. Mas você tinha, ele só estava soterrado pelo medo. Ele assentiu com a cabeça e se moveu. Então, em voz baixa, eu te amo, mãe. Coloquei minha mão sobre a dela. Eu também te amo, meu filho. O vento soprou suavemente, levantando as folhas do velho carvalho no fundo do jardim. E naquele instante de suspensão da memória, eu soube que nem tudo estava perdido. Que às vezes, mesmo depois do ódio, da traição e da vergonha, o amor de mãe sempre encontra o caminho de volta. Já se passaram 3 anos desde o dia em que recuperei minha casa e minha vida. Hoje, o sol da manhã ilumina as cortinas brancas da cozinha. O cheiro de café se mistura com o das flores que plantei bem embaixo da janela. A casa está respirando novamente. Mas, acima de tudo, ela vive. Ethan mora na casinha ao lado, aquela que ele mesmo reformou. Ele ainda trabalha na oficina mecânica da cidade. Não é um trabalho importante, nem um salário enorme, mas ele chega em casa cansado e feliz, todas as noites. Quando vejo passar pelo portão com seu filho de 2 anos, Liam, correndo em sua direção gritando papai, meu coração se derrete todas as vezes. Sim, meu filho se tornou pai. Jéssica, por outro lado, foi embora há muito tempo. Ela reconstruiu sua vida em outro lugar, e isso é ótimo. Mas a vida, de um jeito curioso, colocou outra pessoa no caminho de Ethan, uma jovem enfermeira chamada Emily, doce, paciente e com um olhar franco. Foi ela quem o ajudou a se reerguer, a acreditar em si mesmo novamente. E quando os vejo juntos, sei que ele finalmente entendeu o que significa amar sem humilhar. Raquel costuma vir jantar aos domingos. Ela sempre traz sobremesas demais e ri muito alto, mas eu gosto disso. Essas refeições barulhentas, repletas de conversas, risos e discussões leves, substituíram o silêncio que antes me sufocava. Certa noite, enquanto todos riam à mesa, Ethan se levantou, nervoso. Ele segurava algo na mão, um pequeno envelope. E mãe, ele disse, eu queria te retribuir isso. Lá dentro, havia um cheque. Exatamente $42.700. O valor do empréstimo que ele fez em meu nome. Eu jamais poderei desfazer o que fiz, ele disse com a voz trêmula, mas pelo menos posso consertar o que destruí. Eu não conseguia falar. Meus olhos se encheram de lágrimas. Coloquei a conta sobre a mesa e balancei a cabeça negativamente. Eu não quero seu dinheiro, Ethan. O que eu queria era encontrar você de novo. Ele baixou os olhos e murmurou. Então você me encontrou, mãe. Para sempre. Peguei na mão dela. E olhando para ele rodeado pela irmã, pela esposa e pelo filho, compreendi que tudo o que eu havia suportado, a dor, a traição, a solidão, não tinha sido em vão. Naquela noite, depois que eles foram embora, sentei-me na varanda. O vento de verão soprava suavemente, acariciando as folhas do grande carvalho. Olhei para o céu, repleto de estrelas, e murmurei. E agora você pode descansar em paz, David. Nosso filho finalmente entendeu. E no silêncio da noite, quase pensei ter ouvido a voz do meu marido me responder. Você fez a coisa certa, Mary. Você não o perdeu. Você o salvou. Um sorriso se abriu em meus lábios. Sim, eu o salvei. E naquele sorriso não havia mais ressentimento, não havia mais dor. Somente o amor de uma mãe que, mesmo fragilizada, fora capaz de reconstruir tudo o que o ódio havia destruído.